Sejamos esperança dos povos, palavra e luz para o nosso derredor, que se possa ver que em teu nome a salvação, sua graça fluirá. Que entoemos um louvor para os povos, um hino de amor para o nosso derredor, para se alegrar com canções que ouvirão, expressão do teu louvor. Que o teu reino venha aos povos, tua vontade se observará, para o mundo saber Jesus Cristo reinará, Jesus Cristo reinará, Jesus Cristo reinará. Consolai o povo meu, consolai o povo meu, diz o nosso Deus. A todos que sofrem, a todos que choram, a todos que estão perdidos, sem ver solução, por todos os caminhos, cidades e povos, contar que o Senhor, o grande Deus, nos deu seu perdão. Nahamu, Nahamu, Ami Omar, Elohim. Nahamu, Nahamu, Ami Omar, Elohim. Consolai o povo meu, consolai o povo meu, consolai o povo meu, diz o nosso Deus. Nahamu, Nahamu, Ami Omar, Elohim. Nahamu, Nahamu, Ami Omar, Elohim. Consolai o povo meu, consolai o povo meu, consolai o povo meu, diz o nosso Deus. A todos que sofrem, diz o nosso Deus. A todos que choram, diz o nosso Deus. A todos que estão perdidos, sem ver solução, todos os caminhos, diz o nosso Deus, cidades e povos, diz o nosso Deus, contar que o Senhor, o grande Deus, nos deu seu perdão. Nahamu, Nahamu, Ami Omar, Elohim. Nahamu, Nahamu, Ami Omar, Elohim. Consolai o povo meu, consolai o povo meu, consolai o povo meu, diz o nosso Deus, diz o nosso Deus, diz o nosso
estandarte tremulando a luz, a coroa brilha circundando a cruz, na cruzada invicta. Quem quer hoje entrar e o Evangelho aos povos com fervor pregar, ergue sua estandarte tremulando a luz, a coroa brilha circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divina, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue sua estandarte tremulando a luz, a coroa brilha circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço saiba a cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue sua estandarte tremulando a luz, a coroa brilha circundando a cruz, a coroa brilha circundando a cruz. Disse Deus, tudo isso é bom, especial é bom demais, na querência de Adão, perfeição e muita paz, mas o homem se desgarrou e o entrevero se formou. Novamente o amor do Pai veio se manifestar, seu perdão e compaixão o perdido quer buscar. Em seu Filho nos salvou, vida eterna preparou. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos
dos altos céus, nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus, nós queremos celebrar. Hoje sempre Ele está, seu rebanho a guardar, o trabalho fidelar. Ele quer abençoar, Deus Espírito mantém nossa fé pra sempre, amém. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus, nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus, nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus, nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus, nós queremos celebrar. Boa noite, servas da redenção e todos que nos acompanham. Damos início a mais esta reunião online em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamo a todos bem-vindos e convido para cantar um hino em preparação à devoção. Mil graças renderei a ti, meu Senhor, de todas as tuas maravilhas cantarei e louvarei teu nome. Mil graças renderei
aleluia. Exultarei o teu nome, louvarei, aleluia. Deus cuida. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. É impossível conhecer todas as pessoas do mundo. A estatística fala que, hoje, há cerca de 7 bilhões de pessoas. E não tem nenhuma pessoa bem igual a outra. Há semelhanças, mas não igualdade. As diferenças são grandes em todos os sentidos. Há ricos e pobres, pretos, brancos e amarelos, pequenos e grandes, intelectuais e analfabetos. Mas há uma coisa em que todos são iguais. Todos nasceram em pecado. Todos precisam do Salvador Jesus. Todos passam por momentos de ansiedade, angústia e preocupações, especialmente quando enfermos. Diante da situação espiritual em que vivem todos os seres humanos, Pedro recomenda e aconselha: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, ou entreguem todas as suas preocupações a Deus. E logo justifica a sua afirmação, porque Deus cuida de vocês. Normalmente, nossas maiores ansiedades, angústias e preocupações nos atingem quando estamos enfermos e a morte se aproxima. Nesses momentos, mais do que nunca, devemos nos entregar nas mãos de nosso Deus e Salvador, sabendo que Ele nos ama e cuida. O cristão também passa por momentos de sofrimento, de dores, de angústia, de ansiedades, de preocupações. Contudo, o cristão não se desespera, porque sabe que Deus cuida dele nesses momentos. A certeza de que o nosso Deus Todo-Poderoso sabe de nossa enfermidade e que cuida de nós nos deve acalmar, consolar e animar. A fé no Senhor Jesus nos dá força e resignação para carregarmos a nossa cruz. Por isso, precisamos fazer, em toda e qualquer situação de nossa vida, o que o salmista recomenda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Como cristãos que são cuidados por Jesus, podemos confessar como o salmista: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Senhor, dá-me sempre a certeza de que nada me poderá separar do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Ida Marlene Bundi, pela devoção apresentada. Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu benigno amor.
Passo agora a palavra ao pastor, que vai nos dirigir o estudo. Muito boa noite, queridas servas, queridos amigos, vocês que estão aí conectados conosco através do Facebook da Congregação da Redenção ou também através da nossa página no YouTube e estão acompanhando então esta nossa reunião do Departamento de Servas das Mulheres da Igreja Luterana. Nós queremos nesta noite conversarmos um pouquinho sobre duas palavras: paz e guerra. Duas palavras que trazem consigo um peso grande, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Este estudo que nós queremos aqui trazer, esta reflexão, está baseada num estudo feito pelo professor e pastor de nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o professor Raul Blum, de nosso Seminário Concórdia. Um estudo muito apropriado e que traz também um pouco de inologia, como vocês irão perceber daqui a pouco. Para iniciarmos este momento, convido a falarmos com o nosso Deus em oração. Vamos orar? Amado e misericordioso Deus, paz e guerra são duas palavras que estão intimamente ligadas e que nos fazem olhar para a vida, seja com olhos de aflição, por causa das batalhas, das guerras surgidas, como também com olhos de alívio, ao percebermos que a paz se torna realidade. No meio destas duas palavras tão opostas, podemos perceber a ação de teu amor a nosso favor. E mesmo em meio aos sofrimentos, valorizar também a tua condução e amparo. Rogamos que tu nos abençoes nesta noite, na medida em que vamos meditar na tua palavra, e que possamos por ela obter o conforto e motivação necessários para a vida neste mundo. Por Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Guerra e paz. Duas palavras opostas, como já mencionei anteriormente, mas duas palavras que volta e meia surgem em nosso vocabulário. Especialmente este tempo que estamos vivendo, não vivemos uma guerra física, não estamos em guerra contra outras nações, mas vivemos uma espécie de guerra sanitária, até mesmo biológica. E todas as tensões que vêm com ela nos fazem refletir sobre a vida, sobre os perigos que nos rondam neste mundo. Não é à toa que a Bíblia Sagrada, ao falar sobre paz e guerra, inicia falando palavras que vêm de consolo, mas também de advertência, mas principalmente palavras que ressaltam a presença de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Também sobre guerra a Escritura fala, palavras do salmista no Salmo 27, versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Palavras próprias para o período em que estamos vivendo. Afinal de contas, estamos em guerra, não é verdade? Como mencionei antes, não é uma guerra com armas letais, mas é uma guerra onde todos temos um inimigo em comum, um vírus. Nesta guerra, estamos ansiosos por momentos de paz. A falta da família, a falta da rotina na escola, a falta do trabalho ou novo ritmo de trabalho tem causado grandes baixas nesta batalha. Uma das grandes perdas que enfrentamos são os conflitos, até mesmo dentro das famílias. Ora,
Nunca o ambiente foi tão bélico quanto agora, em termos de ideologia, em termos de política, enfim, tudo isso agravado pela crise na saúde e também na economia. O que esperamos é o livramento da pandemia e o retorno ao nosso cotidiano, dentro de uma certa normalidade. Enfim, precisamos de paz. Precisamos de paz porque a nossa convivência com o próximo e conosco mesmo estão abalados. Sem dúvida alguma, olhar para a perspectiva de vida hoje é muito desafiador e conviver entre nós é difícil. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aquelas palavras que mencionei no início do nosso estudo, as palavras escritas aos Colossenses no capítulo 3, versículo 15. Paulo tinha por objetivo falar sobre a convivência entre as pessoas. Infelizmente, por causa do nosso pecado, também enfrentamos guerras com o nosso próximo, e especialmente dentro de nossos corações. Sim, quando olhamos para dentro de nós mesmos, a nossa tendência por causa do pecado é pensar que somente nós temos razão. E isto se manifesta, seja no convívio com que estão conosco, debaixo de nosso teto, seja no convívio virtual, nos bate-papos, chats, Facebook, Instagram e outras plataformas onde muitos manifestam a sua opinião e acabam sendo, de certa forma, até agressivos, não querendo mudá-la. Ora, esse ambiente de guerra é um ambiente que causa intrigas e acaba tumultuando o convívio entre nós. Qual a solução para isto? A paz de Cristo. Somente a paz de Cristo nos move a perdoarmos uns aos outros e a buscarmos o perdão de Deus. Esta paz nos torna um só corpo, ou seja, estamos unidos em Cristo, através da paz que Ele nos dá. Isso é importante que nós lembremos, porque a pior guerra que existe está dentro de nós, como mencionei anteriormente. Jesus, com toda a sua sabedoria, deixou evidente esta verdade, quando declarou lá em Mateus capítulo 16, versículo 19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esta é a guerra contra nossos desejos e pecados íntimos, que praticamos em pensamentos, palavras e ações. Jesus mostra que estes pecados brotam do coração, brotam do nosso íntimo. As motivações para o pecado estão dentro de nós. Ainda bem que a paz de Cristo coroa o perdão que Ele nos dá. Eis aí a motivação para seguir vivendo, tocando a vida mesmo em meio à guerra. Sim, não tivemos ainda de passar por uma guerra envolvendo batalhas físicas, ou suportando bombardeios ou coisas do gênero. Talvez muitos de nossos antepassados tenham enfrentado algo do gênero. É possível. Muitos deles trazem lembranças consigo. Entretanto, este período de isolamento é um período onde estamos literalmente dentro das nossas trincheiras, ou seja, enclausurados. Uma das batalhas, por exemplo, que vitimou muitas pessoas, fosse pela própria guerra ou consequências dela, foi a tão conhecida Guerra dos 30 Anos. Uma guerra que teve vários países europeus guerreando contra si, no período que foi do ano de 1618 até 1648. Contabiliza-se mais de 8 milhões de pessoas mortas neste período. Que quantidade terrível!
fosse por conta das batalhas, por doença, peste, que foram consequência desta guerra. Dentro do nosso inário luterano, nós encontramos um dos escritores de vários hinos nossos que passou por este período, Paul Gerhardt. Ele escreveu inclusive hinos de consolo para este período tão turbulento. Não bastasse a perda de seus pais no início da guerra, Paul ainda teve de perder 4 de seus 5 filhos, além da esposa. Para piorar a situação, ele foi destituído do cargo de pastor, foi retirado do ministério. Por quê? Porque na época, o príncipe eleitor Frederico Guilherme I forçou os pastores a seguirem uma teologia contrária ao que ensinavam. E por ter se negado a afastar-se das verdades bíblicas e contrariar a sua própria teologia, Paul foi retirado do cargo de pastor. Assim nos perguntamos, como um pastor que perdeu seu pastorado, que perdeu 4 de seus 5 filhos e que perdeu a esposa, poderia ainda consolar a outros? Boa pergunta. Não há explicação humana para isto, mas um de seus hinos talvez responda esta questão. Trata-se de um dos hinos mais conhecidos e cantados no mundo. O hino 88 de nosso inário luterano, Ó Fronte Ensanguentada. Esse hino descreve de forma comovente o sofrimento de Jesus no alto da cruz. Rosto cheio de sangue, a sua cabeça envolta em espinhos, sede, a vergonha, o escárnio que sofreu. Qual a causa de tudo isto? O meu pecado, o teu pecado. Mesmo assim, a graça de Deus é maior. Ele nos sustém, mesmo com todo este peso carregado. Só podemos pedir a Ele que nos conserve na fé salvadora, a fim de herdar a vida eterna, a fim de que nossos 3 inimigos, o diabo, o mundo e a nossa carne, não nos afastem do seu amor, da sua salvação. Querido povo de Deus, sem dúvida alguma é desafiador observar o que Paul Gerhardt colocou em seus hinos, em especial neste hino, A Fronte Ensanguentada. Especificamente porque ele mudou a forma de se fazerem, de se comporem hinos. No período da Reforma Protestante, e depois também, não era comum que se utilizasse a primeira pessoa do singular em letras de hinos cristãos. Paul Gerhardt mudou a maneira de escrever hinos. Ele colocou seus hinos na primeira pessoa do singular, o eu, para falar ao coração machucado, desesperado e triste de quem perdeu os que amara. Ele assume esta primeira pessoa. Ele assume para poder chegar àqueles que estão machucados e dizer: eu também sofri, como tu sofres. Na medida em que vivenciou esta experiência de perda, Paul Gerhardt foi aos poucos transferindo para a letra de seus hinos a intensidade do que sentia. E agora poderia, em meio à tribulação e ao sofrimento, mostrar que ali está o consolo do Salvador Jesus, porque ele veio com seu padecimento e morte para nos consolar e dar sentido à vida em meio ao nosso sofrimento, em meio à guerra, e nos brindar com a sua paz. Apesar da perspectiva de guerra, não podemos perder a perspectiva da vida eterna. Convido vocês neste momento a olharmos com calma a grandeza da letra deste hino, Ó Fronte Ensanguentada, uma passada rápida em cada uma de suas estrofes. A primeira estrofe deste hino diz: ó fronte ensanguentada, ferida pela dor.
de espinhos coroada, marcada pelo horror. Ó fronte, outrora ornada de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus. O sofrimento de Cristo é transcrito de uma forma nua e crua, contrastando sua glória celestial com o sofrimento humano e vexatório da cruz. O autor prossegue com a segunda estrofe: ó rosto glorioso, que sempre fez tremer o mundo poderoso, fizeram-te sofrer. Ó quanto estás mudado, o teu sublime olhar, de tão atormentado, não vejo mais brilhar. O peso do pecado faz com que a submissão do Salvador torne-se motivo de escárnio e oculta, de certa maneira, seu poder universal por instantes. Na terceira estrofe, Paul escreve: o que tens suportado foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Ó, vê-me aflito e pobre, só ira mereci. Com tua graça encobre o mal que cometi. A lei agindo como espelho, não gostamos de assumir nossos erros, mas ao contemplarmos o Cristo crucificado, nos damos conta da nossa grande parcela de culpa e também de pecado. Paul Gerhardt ainda escreve: pertenço ao teu rebanho, Jesus, meu bom pastor. Senhor, favor tamanho provém do eterno amor. Dos verbos dos teus lábios eu sempre me nutri. Os pensamentos sábios obtenho só de ti. O aspecto do conforto e da segurança de pertencer ao rebanho do bom pastor Jesus somente nos são dados pela sua vitória na cruz e por nada mais. Momento de alegria e grande bem-estar, ó meu divino guia, eu sinto ao meditar no que por mim fizeste. A fim de me remir, a própria vida deste. É bom a ti seguir. Meditar no sofrimento de Cristo traz ao ser humano conforto pela demonstração grandiosa do amor de Deus por ele. Paul Gerhardt ainda diz: penhor tão precioso me vem da tua cruz. Por este dom gracioso te louvo, meu Jesus. Concede, fiel, me apegue a ti no meu final e nunca te renegue, amigo sem igual. O precioso sangue vertido na cruz mostra o precioso presente que vem de lá. Parece incrível que possa surgir de algo tão horrível e cruel a pérola mais preciosa, que é a salvação pela fé. Somente o amigo Jesus para nos brindar com um precioso presente, um presente tão grandioso. Quando eu partir um dia, comigo vem estar. Perfeita garantia na morte vieste dar. Que toda a tua angústia me livre da aflição, e o diabo e sua astúcia não mais me afligirão. A certeza da salvação, a vida eterna nos céus, nos faz olhar para a vida aqui de outra perspectiva. A certeza de que ao partirmos, estaremos na vida que não acaba. As angústias deste mundo não podem ocultar o maravilhoso presente da vida eterna. Paul Gerhardt finaliza dizendo: consola-me na morte, lembrando a tua dor. És meu escudo forte, glorioso vencedor. Estando a contemplar-te,
confiando, vou dizer, feliz ao abraçar-te, assim é bom morrer. Uma morte bem-aventurada é o que todos desejamos. Em Cristo, a morte sempre é bem-aventurada, não pelas circunstâncias em que ela ocorre, mas pela certeza do que virá depois. Queridas irmãs, queridos amigos, esta certeza transcrita no hino fez com que Paul Gerhardt vivesse a perspectiva do salmista. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Que esta paz e esta confiança nos lembrem que a paz de Cristo sobrepõe-se à guerra. Os poderes do inferno e do pecado foram subjugados com a sua ressurreição. Inferno e pecado perderam seu poder, e assim podemos enfrentar toda e qualquer situação, estando ligados ao nosso Salvador. Que nós possamos, mesmo em meio à guerra que vivemos, estando entrincheirados em casa, lembrar que a paz que Cristo nos dá ultrapassa toda e qualquer situação, e possamos desfrutá-la na sua plenitude, um dia na vida eterna, mas não esquecendo de que ela já é nossa aqui, em meio a este mundo turbulento e conturbado. Que Deus nos abençoe para tanto. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Senhor, mesmo em meio à guerra, Tu nos trazes notícias de paz. Assim o fizeste com os discípulos, quando trancafiados receberam a visita de Jesus após a sua ressurreição, e a palavra tão bonita e consoladora, paz seja convosco. Que possamos todos nós desfrutar desta paz, na certeza de que ela não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo, que nos encoraja a vivê-la mesmo em meio à guerra pessoal, particular no coração, e também a guerra que enfrentamos na vida aqui neste mundo, seja no convívio com nossos semelhantes ou em meio às chagas do pecado. Ilumina-nos, Senhor, e abençoa-nos com a Tua paz. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Agradeço ao pastor Valdir pelo belo estudo apresentado. Em nome das servas, queremos agradecer às nossas servas que estão cantando hinos para embelezar as reuniões online. Silma, Silvia, Norma, Michele, e ofereço às que quiserem cantar que entrem em contato com a diretoria. A revista das servas continua à disposição na igreja com o pastor ou com a secretária Fernanda. Agradecemos às servas que estão fazendo meias e toucas para a capelania e às que ainda estão fazendo máscaras. Parabéns pelo vosso trabalho. Ainda quero agradecer a todos que puderam contribuir com a menina Helena. Já conseguimos juntar o valor. Muito obrigada. Também agradecemos ao pastor Valdir e ao estagiário Tiago pela dedicação que eles têm com as nossas reuniões online. Tivemos na terça-feira que passou uma reunião online também com as presidentes dos departamentos e a diretoria distrital, onde ficou acertado que não teremos o Congresso Distrital este ano, devido à situação que estamos vivendo. Também foi comunicado que do caixa do distrito foi doado um valor para a confecção de máscaras e compra de álcool gel. Isto para as que estavam confeccionando em Pelotas. E outro valor para Morro Redondo. Passo agora a palavra à vice-secretária Jaqueline dos Santos
para a leitura da ata da última reunião. Boa tarde a todos. Vou fazer a leitura da ata da última reunião. Ata da reunião online das Servas da Redenção, realizada no dia 11 de julho, às 15 horas e 30 minutos, quando tivemos a presença de 30 participantes conectados simultaneamente. A vice-presidente Marlene Fischer iniciou a reunião, chamando a todos bem-vindos que estavam acompanhando virtualmente, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em preparação à devoção, a serva Silma Braga cantou o hino Que Nosso Olhar Testemunha. A devocionista Margarida Rafi realizou a leitura da devoção baseada no texto bíblico de Números, capítulo 6, versículos 22 a 27, com o título A Bênção Sacerdotal, e concluiu o momento com uma oração. E também o cantar do hino Os que amam a Deus serão iguais ao brilho, pelas servas Silma Braga e Silvia Volter. A palavra foi passada ao pastor Tiago Caetano, que após saudar a todos, dirigiu uma oração, tendo como base o Salmo 71. Após conduzir o estudo, que teve como tema Juventude e Velhice. O versículo usado para refletir o tema Juventude foi Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias de sua juventude. E para refletir o tema velhice, o versículo baseado foi Isaías, capítulo 46, versículo 4. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, eu os levarei. Eu os carregarei, eu os salvarei. A vice-presidente agradeceu pelo estudo, passou a palavra à vice-secretária, que fez a leitura da ata da última reunião, ocorrida no dia 26 de julho. Houve ainda agradecimento às servas Silma e Silvia pelo cantar dos hinos e a todos que participaram pela organização dessa reunião. Foi feito também um agradecimento especial aos que participam do grupo de oração da congregação, liderados pela serva Nili Prestes. Esses encontros acontecem de modo virtual todas as terças-feiras, às 14 horas e 30 minutos. Toda a congregação, todas as servas, todos os leigos e toda a comunidade é convidada a participar deste momento. A próxima reunião será no dia 24 de julho, às 19 horas e 30 minutos. O pastor Valdir Lopes Júnior fez uma oração, a bênção, e encerrou a reunião com o hino das servas, guiadas pela dupla Silma e Silvia. Se houver alguma observação, solicito que a mesma seja enviada à diretoria do Departamento das Servas. Muito obrigada e bom final de semana a todos. Agradeço a Jaque pela leitura da ata e pela dedicação com que ela faz as atas. A próxima reunião nossa está marcada para o dia 1º de agosto. Agradecemos a companhia de todos que nos assistem e convidamos para a próxima reunião. Passo a palavra ao pastor, que vai encerrar a reunião com uma oração e com o hino das servas. Até a próxima reunião. Obrigada. Olá, queridas servas. Vamos fazer a nossa oração para finalizarmos nossa reunião? Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por mais esta oportunidade de ouvirmos, compartilharmos e sairmos renovados por meio da ação do Teu Santo Espírito, onde Tu vens a nós nos acolher, perdoar e dar forças para continuarmos olhando para frente, firmados em Teu amor e em Tua misericórdia. Pai de amor, te entregamos em Tuas mãos cada uma destas servas do Departamento Feminino da Congregação da Redenção.
bem como também todas aquelas e aqueles que estão acompanhando conosco mais este momento virtual, onde estamos conectados para ouvirmos e refletirmos em Tua Santa Palavra. Guarda-nos e dá forças para nós, para que continuemos na esperança, na certeza de que Tu, o nosso Deus triuno, caminha conosco, não nos abandona. Tudo isso, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos, orando a oração que Tu mesmo nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Salvador Jesus nos guarde, hoje e para todo sempre. Um grande abraço. Amém. Vamos cantar o hino das servas? Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos Teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios seguimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos Teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Disse Deus, tudo isso é bom, especial e bom demais, na querência de Adão, perfeição e muita paz. Mas o homem se desgarrou e o entrevero se formou. Novamente o amor do Pai veio se manifestar, seu perdão e compaixão o perdido quer buscar. Em seu Filho nos salvou, vida eterna preparou. Hoje é tempo de louvar
agradecer ao patrão dos altos céus. Nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus. Nós queremos celebrar. Hoje sempre Ele está, seu rebanho a guardar, o trabalho fidelar. Ele quer abençoar, Deus Espírito mantém nossa fé pra sempre, amém. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus. Nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus. Nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus. Nós queremos celebrar. Hoje é tempo de louvar e por tudo agradecer ao patrão dos altos céus. Nós queremos